pela Justiça Militar, certo? Então, o crime será julgado pela Justiça Militar quando for nessas três condições que estão no parágrafo 2º do artigo 9º da lei, do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, deem uma olhada no artigo 9º, deem uma conferida no artigo 9º, deem com carinho o artigo 9º e percebam que todo crime só será militar se for combinado com. Se não tiver essa combinado com, não será julgado pela Justiça Militar. Então, a competência da Justiça Militar para julgar os crimes militares vai acontecer quando um crime for combinado, o artigo 9º, combinado com o crime que for praticado. Não é verdade? Então, torturas. Quando é que tortura será julgada pela Justiça Militar? Quando for enquadrado no artigo 9º e na Lei 9455, isso depois de 2017, depois da Lei 13.491, certo? Então veja que o crime militar, ele depende disso, e o julgamento pela Justiça Militar do artigo 122 da Constituição Federal depende exatamente desta combinação, ou seja, só será crime militar julgado pela Justiça Militar se tiver enquadrado no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69 e também na conduta do crime de legislação extravagante, certo? Então veja que antigamente, antes de outubro de 2017, só eram crimes militares julgados pela Justiça Militar aqueles crimes que estavam no Código Penal Militar, não é verdade? Só aqueles que estavam no Código Penal Militar. Já agora não. Agora, os crimes, né? Qualquer crime pode estar no Código Penal Militar, pode estar no Código Penal Brasileiro, pode estar na legislação extravagante. Se enquadramento for por aquilo que está fixado lá no artigo 9º do Decreto 1001 de 69, né, poderá então ser julgado pela Justiça Militar, se não, Justiça Federal ou Justiça Estadual. Para ser julgado pela Justiça Militar, repito, tem que estar enquadrado no artigo 9º do Código Penal Militar, combinado com a conduta descrita na outra lei, que poderá ser o Código Penal Brasileiro, poderá ser uma lei extravagante, né? Mas isso somente depois de 2017, depois de outubro de 2017, com a Lei 13.491, certo? Quanto à GLO, nós temos aí várias discussões, né? Nós temos aí, por exemplo, a DIN 5032, a DIN 5032, olhem essa DIN, né, que traz aí contestações aí quanto à garantia da lei e da ordem por funções que não são típicas das Forças Armadas, que não são típicas funções militares, principalmente nas federais, lá do artigo 142 da Constituição Federal. Então nós temos, por exemplo, na Lei Complementar 97, que é a lei que regula operações militares, né? Lá no artigo 16A, por exemplo, o poder de polícia, que foi introduzido pela Lei Complementar 136, o poder de polícia nas fronteiras. Então o Exército, quando vai para as fronteiras, ele tem poder de polícia. Poder de polícia é o poder de fiscalizar, controlar, não é verdade? Está lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66, o senhor já deve ter lido isso aí, mas é importante que nós tenhamos essa ideia, né? O poder de polícia não é função das Forças Armadas. O Exército tem as suas funções, a Marinha tem as suas funções, a Aeronáutica tem as suas funções, então essa Lei Complementar 97 ela foi acrescida no artigo 16A, e aí nós tivemos uma competência por extensão, e essa competência por extensão está sendo contestada nessa DIN 5032. Anotem essa DIN, verifiquem essa DIN, que é um entendimento jusrealista que nós passaremos a ter daqui a pouco no nosso ordenamento jurídico, e aí os senhores já estarão sabendo aí, deixa eu ajeitar o cabelo aqui, os senhores já estarão sabendo por que surgiu isso, de onde é que surgiu isso, certo? Então isso é o direito militar, direito próprio, impróprio e por extensão, né? Direito próprio é aquele que só os militares praticam, direito impróprio qualquer um pode praticar, ou seja, está previsto tanto no CPM quanto no Código Penal Brasileiro, e temos por extensão, que está lá no artigo 9º, inciso 2º do Decreto-Lei 1001 de 69, que foi introduzido pela Lei 13.491 de 2017, e aí aumentou o rol de competência da Justiça Militar. O rol de competência da Justiça Militar antes de
2017, antes da Lei 13.491, era somente os crimes que estavam lá no Código Penal Militar, na lei, Decreto-Lei 1001 de 69. A partir de 17, aumentou-se esse rol e hoje a competência da Justiça Militar, ela tem todas as competências das outras justiças, né? Inclusive nos crimes de legislação extravagante, desde que estejam combinados com o artigo 9º do Código Penal Militar. Então leiam o artigo 9º, façam uma boa pesquisa sobre o artigo 9º do Código Penal Militar, e aí qualquer outro crime de qualquer outra lei, ou mesmo do Código Penal brasileiro, que estiver associado a isso que prescreve, a esses pontos prescritos no artigo 9º do Decreto 1001 de 69, aí serão julgados pela Justiça Militar. Se não, serão pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, dependendo aí se o militar for das Forças Armadas do artigo 142 da Constituição Federal, ou se for da Polícia Militar ou dos Bombeiros, né, do artigo 42. Não esquecendo que a Justiça Federal da União, pelo que prescreve o artigo 124 da Constituição Federal, julga tanto os militares quanto os civis. E nós vimos aí no artigo 9º quais são as condições para que os civis sejam julgados pela Justiça Militar da União. Senhores, esse é o entendimento de direito militar, né? Eu vou querer que os senhores façam uma boa análise no jusrealismo, né? E façam um acompanhamento das decisões dos tribunais superiores, né? Então o jusrealismo é o foco desta aula, o jusrealismo no direito militar. Então veja que o direito militar ele tem o juspositivismo, é tranquilo. Já definimos que é o artigo 9º combinado com qualquer outra conduta que tem em qualquer outra lei ou mesmo no Código Penal. Já o jusrealismo, exatamente ao contrário. São aquelas contestações a isso que foi introduzido no artigo 9º, inciso 2º, naquelas 5 alíneas previstas lá no Decreto-Lei 1001 de 69. Então, por obséquio, faça uma boa análise jusrealista, né? E talvez aí isso aí vai se transformar em algum tipo de tarefa ou de trabalho em futuro muito próximo, quando estaremos juntos aí, que terá passado essa fase do coronavírus que causou essa Covid-19, está trazendo aí tantos prejuízos, não é verdade? Mas eu quero que os senhores tenham aí um pouco de empenho e façam aquilo que está prescrito no artigo 207 da Constituição Federal, que é exatamente o ensino superior baseado no ensino, na pesquisa e na extensão, certo? Então, conto com a busca de todos, com a pesquisa de todos, né, com a extensão de todos. Tem várias lives aí sendo tratadas dos mais diversos assuntos. Então, hoje, no nosso tópico especial, a nossa conversa sobre o direito militar. Qualquer dúvida, continuarei